Mas quando eu fiz essa música Me Perdoa Pai, eu senti algo diferente. Foi por isso que eu escrevi ela. Então, eu senti que alguém precisava falar aquilo pra Deus e não conseguia. E eu tive o discernimento no momento em que eu não podia guardar aquela música só pra mim, já que eu tinha feito aquela música porque alguém tava passando por aquilo dali e precisava falar pra Deus. Então, eu pensei, poxa, essa música precisa alcançar essa pessoa. E o que eu tinha na época era meu celular, meu violão e meu Facebook. E aí foi o que eu fiz. Mas eu jamais imaginei que essa música seria a música de milhares de pessoas. Eu pensei que era pra uma pessoa, e foi pra milhares de pessoas. E até hoje eu recebo testemunhos dessa música. Nossa. Né? De pessoas que estavam prestes a tirar a sua vida. Pessoas que voltaram pra Jesus, assim. Até hoje, quando eu recebo os testemunhos, eu fico assim, poxa, como assim uma música minha fez a pessoa se converter e ela tá até hoje na igreja, assim, sabe? Porque é difícil a gente, tipo assim, pô, cara, um louvor, tipo, como é que pode mudar uma vida, né? Exatamente. Muitos pensam assim. Exatamente. Né? Talvez é porque a gente já tá familiarizado e acostumado em ouvir louvores e tal. E talvez porque eu também nunca me desviei. Enfim, daí a gente não tem essa dimensão, assim. Mas eu fico muito feliz porque realmente esse foi o propósito, né? Dessa música. E é o propósito da minha vida, alcançar vidas para Jesus, né? Cara, e essa música, ela tem 58 milhões de visualizações no YouTube. Essa música, Me Perdoa Pai, ela gravou junto com o Pregador Lu, né? Sim. E, tipo assim, cara, como tu falou, 58 milhões de pessoas se identificaram com aquela música ali. O Espírito Santo soprou ela, né? Algo que tu gravou lá no teu quarto, né? Como tu falou, tu tinha um celular, um violão e o Facebook, mas Deus tinha um propósito maior para aquilo, né? Então a gente não pode menosprezar, né? É o que a palavra diz, né? A gente não pode menosprezar os pequenos começos, né? Então o que Deus quer é que a gente comece. Exato. Né? Então foi o jeito que tu começou, tu falou, beleza, eu tenho isso, alguém precisa escutar essa música, né? Foi o que tu disse. Tu foi lá e fez. E o que Deus fez foi algo que tu jamais imaginaria que acontecia, né? Jamais, jamais. Eu gravei esse vídeo caseiro, se eu não me engano, foi em 2015, acho que no início de 2015, esse do Me Perdoa Pai. E eu fui gravar com a gravadora, né, em 2017. Então foi um período de 2 anos eu gravando vídeos pro YouTube, covers com meu celular, até eu receber esse convite de uma gravadora ser realmente contratada, né. E aí, quando eles me chamaram pra gravar esse projeto, eu orei a Deus, né? Enfim, Deus confirmou. E eu comentei com os meus pais, a gente tava no carro, né? Porque, pra quem não sabe, a primeira versão dessa música já tinha um rap, né? Antes desse do Pregador Lu. E aí eu falei, tava no carro com os meus pais e comentei, nossa, pai, imagina se nessa música o rap fosse o Pregador Lu que fizesse. Nossa. Só falei isso. E aí passou o tempo, daí eu recebi o convite da Muzile na época pra gravar o projeto. E aí o Ananiel foi o produtor desse projeto. E entrou em contato e tal. E aí eu passei as músicas pra ele. E aí ele me manda uma mensagem no WhatsApp. Tá, eu tava vendo aqui, queria ver o que tu acha. E se a gente chamasse o Pregador Lu pra participar da música Me Perdoa Pai? Tipo, não foi algo que eu falei, não foi algo que eu pedi. Foi algo que eu comentei com os meus pais e eu nem cogitei em pedir algo, até porque eu tava iniciando na gravadora, então eu não ia pedir uma participação ou coisa assim. E Deus ouviu. Deus ouviu essa minha fala e realizou. Então, o Pregador Lu fez a parte do rap e ele compôs a parte dele e a gente gravou essa nova versão. E tem aí mais de 58 milhões. E glória a Deus por tudo. Aí tu vê que é Deus, no negócio ali, né? Uma música, Me Perdoa Pai, com tantos milhões de seguidores, né, Tayane? Eu queria te fazer uma pergunta, tá? Como é que foi a construção desse louvor? Enfim, em que momento tu tava da tua vida, né, pra compor esse louvor, né? Tem gente que fala, eu tava dormindo, acordei, Deus me deu um louvor, eu escrevi e tal, só faltou botar o arranjo e tudo certo. Outros, eu fui pro quarto, né, me ajoelhei, Deus me trouxe o louvor e tal, e aí foi construindo, né? Eu queria saber, né, eu acredito que todos também que estão na live, ou, enfim, que vão ver esse vídeo, né, querem saber como é que foi a construção desse louvor, porque é um louvor que, como tu falou, abençoou bastante pessoas,
acredito que curou, converteu, enfim, né? Porque só o título ali já diz me perdoa, Pai, né? Porque eu acredito que todos nós erramos, né? Então, eu acredito que ouvindo esse louvor, eu acho que as pessoas, tipo, né? Pô, cara, eu vejo perdão em Jesus, eu vejo perdão em Deus. Então, tipo, eu acredito que esse louvor realmente tenha salvado bastante vidas, né? Sim. Se tu pudesse falar um pouco, né? Sim, nesse período que eu compus essa música, eu tava em um momento de desenvolver bastante a minha composição. Então, todos os dias, praticamente, eu fazia uma música. E eu tinha o costume, era mais ou menos no final da tarde, eu pegava o meu violão, ia pro quarto e começava a tocar, enfim. E aí, nesse dia, eu lembro que eu comecei a sentir o meu coração apertar muito forte. E aí, eu tava com o meu violão, e eu senti um aperto, uma angústia muito forte. E eu orei, e eu falei, Deus, por que eu tô sentindo isso? É alguém que tá passando por isso? É alguém que tá se sentindo assim? Porque na época também eu tava aprendendo sobre intercessão. Eu tava no Ministério de Intercessão e tava aprendendo sobre isso. Então, na hora eu já linkei. Pode ser alguém que tá passando por isso. Eu preciso interceder por essa pessoa. E aí eu tava com esse sentimento. E eu tava com meu violão pra compor uma música. E aí eu comecei a dedilhar essa melodia. Eu tava com o computador na frente, e aí eu comecei a escrever essa letra. Então, eu escrevia a frase e ia dedilhando na melodia e compondo. E ela foi feita assim, direto. Tipo assim, porque às vezes vem primeiro o refrão, ou vem primeiro a ponte. Sim. Ela foi feita da forma como se canta, foi instantâneo, assim, sabe? Então, foi algo assim que eu tava sentindo e eu fui colocando pra fora. Tava sentindo aquela opressão, aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de desespero, de querer mais de Deus, mas ao mesmo tempo tá com vergonha, tá com receio. Então, eu imaginei uma pessoa dessa forma e me coloquei como uma pessoa que queria falar com Deus. E aí comecei a escrever sobre isso. Né? E aí saiu a música. E aí alcançou milhões de pessoas. Tu vê que, cara, foi tão de Deus que, tipo, uma coisa se encaixou na outra. Sim. Né? E aí eu terminei a música, né? E aí eu fui mostrar pro meu pai. Meu pai não gostou da música. Eita! Porque meu pai tem dessas. Às vezes, tipo assim, mostra a primeira vez pra ele não curte muito, mas aí depois ele curte. E ele tinha gostado mais de uma outra que eu tinha feito, porque eu tinha feito umas 2 nesse dia. E aí eu mostrei a outra pra ele, ele falou, ai filho, eu gostei mais da outra, essa eu não gostei muito. Só que eu tava com aquele sentimento, é como se fosse uma missão pra mim, eu tinha que colocar pra fora aquilo ali, e eu não podia guardar aquilo ali pra mim, essa era a sensação, que tinha que alcançar essa pessoa que tava precisando, entende? E aí, mesmo meu pai não gostando muito, porque eu poderia ter... Porque eu já tinha esse receio, né, da questão das composições. Eu poderia ter me travado ali e falado, não vou postar, então deixa quieto, né. Talvez, se fosse hoje, eu teria feito isso, porque às vezes a gente se preocupa tanto com o que os outros... Exatamente. Sabe? E só que, graças a Deus, naquele momento, eu não me importei, porque o sentimento era maior. Aquilo que eu tava sentindo dentro de mim era maior do que qualquer pessoa falasse qualquer coisa. Então, eu fui lá e postei. O Espírito Santo te impulsionou a fazer. É que...